Como fazer jornada do cliente? Isso é uma tarefa bem importante para conseguir gerar valor durante o processo de compra dos seus consumidores, seja no mundo digital quanto no mundo físico. Ou seja, considerar todos os caminhos em que os clientes passam para tomar a decisão e realizar uma compra. Assim, desenvolver estratégias muito fortes e assertivas para interagir e convencer cada consumidor a escolher a sua marca, produto ou serviço. Como resultado, criar um relacionamento sólido com seus consumidores e vender muito mais todos os dias por muito tempo. Por isso, entenda agora o que é e como fazer a jornada do cliente em 5 fases práticas e certeiras, e assim conseguir realizar muito mais vendas todos os dias. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para fazer a jornada do cliente bem planejada e muito coerente, antes é preciso entender o que é a jornada do cliente em si, que de forma bem resumida trata-se do percurso em que um consumidor ou consumidora faz ao longo do seu relacionamento com uma empresa, ou seja, é a história do cliente com a marca, desde o primeiro contato, seja um atendimento, visualização de alguma comunicação, visita, conteúdo online, entre outros, até a conclusão da compra e o acompanhamento no pós-venda. De forma prática, desenvolve-se uma estratégia com o objetivo de compreender as necessidades, dúvidas e dores do público em cada etapa dessa jornada. Com base nisso, é possível desenvolver estratégias personalizadas que consigam atrair, educar e converter consumidores em clientes do seu negócio. Dessa forma, considera-se que uma compra não é somente baseada nas características de um produto ou serviço, mas sim envolve outros fatores bem importantes. Por exemplo, muitas vezes os consumidores não sabem que existe um problema que precisa resolver, ou até não espera por uma experiência de compra personalizada, e é aí que a jornada de compra entra. Com ela, sua empresa conseguirá se conectar ou interagir com seu público na hora certa, ainda proporcionando informações relevantes e cativantes. E como funciona a jornada do cliente? Ela consiste em diferentes fases, que podem variar em duração dependendo do tipo de processo de compra em questão. Basicamente, são 5 fases ou etapas que os clientes passam durante essa jornada, que são aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra e fidelização. Dessa forma, para cada uma dessas etapas é necessário adotar uma abordagem específica que conduza cada cliente para a próxima fase. Logo, esse processo continua até o momento da realização da venda e até depois. Ou seja, para sua empresa se destacar e ser escolhida pelos consumidores, é essencial trabalhar e estar presente em cada uma dessas etapas, principalmente pelo fato que com a jornada do cliente bem trabalhada, você ou seu negócio conseguirá gerar e agregar muito valor para os clientes durante todo este processo. Assim, influenciar positivamente e convencer seus consumidores no momento da decisão de compra deles. E é exatamente isso que vamos explicar agora. Mas se quiser se aprofundar mais, assista nosso vídeo que mostra o que é a jornada do cliente de forma mais detalhada. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Então, como fazer a jornada do cliente em 5 fases bem práticas? 1. Aprendizado e descoberta. A jornada de compra começa quando o consumidor ou consumidora reconhece um problema ou uma necessidade e acredita que isso pode ser resolvido através da aquisição de um produto ou serviço. Isso pode ser estimulado por fatores internos, como físicos e psicológicos, por exemplo, fome, sede e segurança, e externos, como ofertas e apelos visuais e sensoriais. Por exemplo, um cliente pode passar na frente de uma padaria e sentir o cheiro de um pão fresquinho, o que estimula sua fome. Ou então viu um anúncio de um carro na TV, achou muito bonito e ficou com vontade de ter um. E neste momento, os consumidores passam a pesquisar sobre o assunto e, consequentemente, possíveis soluções para resolver esse problema ou necessidade, como procurar este tema na internet, como Google, YouTube ou redes sociais, por exemplo. Nesta fase, os consumidores ainda não estão com a intenção de compra, estão apenas buscando informações. Aqui, os consumidores costumam buscar conteúdos mais específicos que ajudam a entender o problema como um todo e apresentar possíveis soluções. Logo, o ideal aqui é explicar sobre o determinado problema e oferecer possíveis alternativas para resolvê-lo. No entanto, tenha em mente que a abordagem não é para ser comercial neste momento, mas sim educacional. Dessa maneira, evite falar da sua empresa ou serviços.
foque em educar para que eles enxerguem valor nos seus conteúdos, criando-se uma conexão genuína. Porque é comum nessa fase que os consumidores não saibam ainda se tem um problema, ou se já identificou, ainda não o compreendeu completamente. Para isso, é possível trabalhar conteúdos através das palavras-chave relevantes que estejam relacionadas a estes problemas dos consumidores. Assim, trabalhar para que os seus conteúdos sejam encontrados pelo público, como o marketing de conteúdo através de blogs e vídeos, por exemplo. 2. Reconhecimento do problema. Uma vez que os consumidores identificaram uma necessidade, eles vão atrás de uma solução. Por isso, passam a procurar informações para resolver este ponto. E podemos dividir as fontes de informações do consumidor em 4 grupos. Fontes pessoais, como por exemplo família, amigos ou experiências anteriores. Fontes comerciais, como por exemplo propaganda, vendedores e mostruários. Fontes públicas, como meios de comunicação de massa, redes sociais e notícias. E fontes experimentais, por exemplo, manuseio e teste do produto. A influência dessas fontes varia de acordo com a categoria de produtos ou serviço e as características do consumidor. Ou seja, se for uma compra de maior valor, o consumidor tende a buscar mais informações e dar mais profundidade ao assunto, comparando a mais marcas e alternativas. Aqui é uma boa oportunidade para apresentar sua marca, produto ou serviço como uma boa solução para resolver esse problema. No entanto, tenha em mente que os consumidores ainda não estão prontos para realizar a compra. Por isso, os conteúdos que a sua empresa pode trabalhar devem continuar educando o público, mas de uma forma um pouco mais direcionada. Mas não é o momento de falar de venda, é para ser algo mais natural por enquanto. Como opções, podem ser trabalhados vídeos ou materiais comparativos, posts para consideração, e-books, entre outros. 3. Consideração da solução. Com as informações reunidas, o consumidor vai fazer uma avaliação das marcas e dos produtos selecionados, e neste momento, seu comportamento pode variar. Alguns podem ser mais racionais e outros emocionais, não existe uma regra. Aqui os consumidores avaliaram todas as opções e informações que coletaram no estágio anterior e compararam os cenários para tomar uma decisão de compra. Então é muito importante se atentar quais são os atributos mais importantes para o seu público-alvo, pois é muito provável que ele abra mão de algumas características do produto ou serviço por causa de outras que considera mais importantes para satisfazer sua necessidade. É importante saber aqui que os consumidores estão num momento muito mais avançado que nas fases anteriores. Dessa forma, eles já têm informações mais profundas a ponto de conseguir entender bem o seu problema ou necessidade. Então, um caminho aqui para a sua empresa é criar um senso de urgência para que os consumidores resolvam de fato os seus problemas. Dessa maneira, agora é uma hora de apresentar o que o seu produto, serviço ou marca, assim mostrar que é uma ótima solução para resolver o problema. Literalmente, é a resposta para que os consumidores precisam. Como exemplo, tutoriais, demonstrações ou amostras dos seus produtos ou serviços costumam funcionar bem neste momento. 4. Decisão de compra. É a compra em si, momento em que os consumidores já se decidiram o que, onde e de quem comprar. Neste estágio, é muito importante garantir que o produto ou serviço esteja acessível e que seja simples de comprar. Muitas empresas tentam fazer deste momento algo memorável, proporcionando uma experiência única para os seus consumidores. Dessa maneira, deixa a compra ainda mais especial para os clientes. Faça com que as suas ações sejam para deixar cada consumidor muito confortável para realizar a compra. Logo, deixe muito claro todos os benefícios e vantagens que o que a sua empresa está oferecendo proporcionará para os consumidores. Mostre cases de sucessos, depoimentos de clientes, enfim. Certifique de mostrar que sua empresa, produtos ou serviços é a melhor opção para resolver problemas do seu público. No entanto, tenha cuidado para ter uma abordagem respeitosa, calma e não desesperada. Respeite o espaço do cliente sempre. Muito cuidado para não os importunar. Caso contrário, o resultado será negativo e jogará fora todos os esforços feitos até aqui. 5. Fidelização. Após comprar o produto ou serviço, os consumidores ficarão satisfeitos ou não. Tudo vai depender da expectativa deles com o que foi entregue de fato. Ou seja, se o produto ou serviço superar as expectativas, isso fará os clientes satisfeitos. Caso contrário, será preciso lidar com a insatisfação deles. O grande diferencial das empresas está na hora em que elas conseguem gerar encantamento nos consumidores. Dessa maneira, a empresa criará defensores da marca que ajudarão a atrair mais clientes, literalmente fidelizá-los.
Saiba que diversas empresas ignoram essa etapa, perdendo a oportunidade de saber se o produto ou serviço foi capaz de satisfazer as necessidades do consumidor e de construir um relacionamento duradouro e lucrativo. Tenha em mente que os clientes felizes voltam para comprar mais com a sua empresa e ainda indicam para conhecidos e são defensores da sua marca. Então, para seus clientes que realizaram a compra, ofereça serviços ou promoções exclusivas, atendimentos personalizados, descontos especiais, suporte cuidadoso, enfim. E até se conectar com eles pelas redes sociais ou eventos para criar um relacionamento genuíno, mútuo e valioso. Faça com que os seus clientes se sintam valorizados e importantes. E uma boa maneira também é pedir feedbacks e opiniões de como eles se sentem ao se relacionar com a sua empresa. Assim, você conseguirá sempre trabalhar em eventuais melhorias e se destacar no mercado, sendo até uma grande vantagem competitiva e se diferenciar da concorrência. Esses são 5 passos para trabalhar a jornada do consumidor. No entanto, é preciso não confundir jornada do cliente com funil de vendas. Eles são assuntos parecidos, mas tem uma pequena diferença, o que muita gente confunde. Em suma, funil de venda ou pipeline representa o processo de guiar ou acompanhar o cliente desde o momento em que ele descobre uma solução oferecida pela sua empresa até o fechamento do negócio. A diferença é que a jornada de compra do consumidor considera o ponto de vista dos consumidores ou clientes. Já o funil de venda considera o ponto de vista da empresa. Assim, trabalhar e desenvolver ações para cada etapa da jornada de compra do consumidor. Literalmente, para atrair os consumidores, gerar oportunidades para contato de vendas e transformá-los em clientes, realizar a venda de fato e continuar um relacionamento duradouro através do pós-venda e da fidelização. Logo, uma é a resposta para a outra. Por isso, se quiser entender melhor como funciona o funil de vendas ou pipeline, assista ao nosso vídeo que explica este assunto de um jeito bem prático. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como a jornada de compra do consumidor faz toda a diferença para criar oportunidades e construir um relacionamento com os consumidores em momentos certos e assertivos? Com certeza, se trabalhar bem este tema, as chances de ter novos clientes felizes e aumentar as vendas todos os dias crescem significativamente, pode acreditar. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular os 5 pilares da jornada de compra do consumidor: aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra e fidelização. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.